Vamos para mais um episódio do podcast Empreendedora de Jornada e hoje eu trago alguém muito especial aqui. Eu não vou dar spoiler aqui, ela que vai contar um pouquinho sobre a vida dela, sobre quem ela é, essa pessoa profissional e pessoa maravilhosa. Mas eu preciso falar e reforçar aquilo que eu sempre digo. Esse espaço aqui é para trazer inspiração, para trazer mulheres empreendedoras, mães, para contar a sua história, contar os seus desafios, as suas vitórias como mãe, como empreendedora e também como médica. Patrícia, por favor, se apresente, conte um pouco a sua história aqui no Empreendedora de Jornada. Quem é a Simone, Patrícia? obrigada. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Uma honra, uma alegria, né, ter esse convite por você, ser conduzida por você nesse bate-papo. Obrigada de verdade. Bom, eu sou uma carioca, né? Filha única, de pais filhos únicos. Sou mãe de 2 adolescentes. O Bernardo já tem 19 anos, o Juca 15. E eu posso contar para você dos meus pais, da minha infância, disso tudo, antes de ser médica. Médica foi uma escolha muito solo, muito Patrícia. E a Patrícia que você conhece como empreendedora, que está convidada, eu vou dizer que merece estar aqui, ela veio depois. Ela veio depois. Depois na consciência, porque eu acho que na prática é desde a minha infância, né? Foi a minha vida, o meu dia a dia. Eu empreender, eu sempre reforço, né, que o empreender não é ter empresa, empreender é resolver questões. E algo que me chamou muita atenção na Paty, que a gente já se conhece, eu acho que há uns 3, 4 anos já. 2023. 2023, temos aí um tempo aí de conhecimento e algo que me chamou muito a atenção da Paty foi porque na ocasião quando eu conheci, foi acho que o primeiro contato que eu me lembro exatamente como se fosse hoje. Eu cheguei lá na Paty e falei, nossa, que legal, uma médica empreendedora. Porque a gente visualiza, né, o profissional da área da saúde, o quanto ele é, né, ele fica dentro de um consultório. E a partir do momento que aí tu vai contar um pouco né, do coworking que a Paty tem, mas é uma característica que a gente não vê, não é muito comum do Não. médico de ser empreendedor. Mas eu queria saber de onde que veio essa veia empreendedora da Paty como médica. Foi algo que foi sentido, mas e o empreendedorismo, da onde que veio essa questão? Quando a gente se conheceu, eu falava que o meu palco era entre 4 paredes e que aquilo estava muito bom e muito suficiente, me preenchia, porque realmente atender criança, receber famílias é o que aquece o coração, né? As pessoas dizem que tem que aquecer o coração e isso aquece meu coração. E por um tempo eu estava ali precisando fazer mais coisas, mas entendendo que era aquilo, que eu não ia para o digital, que eu não ia para uma frente. E aí a pessoa falava assim para mim, mas você já tem a agregar. E eu falava, eu continuo acolhendo pessoas, eu só agora acolho profissionais. E hoje eu acho que eu penso um pouquinho diferente. Então, como a gente é possível mudar, né? Como com maturidade e com o dia a dia a gente consegue se ver com outras habilidades e se permitir, né? Para mim é uma aventura, mas me aventurar nessa fala aí do digital. Eu vou te contar de onde vem tudo isso, mas só porque eu lembro muito forte que ali em 2023 era a minha luta, né? Da mentoria que a gente fazia junto, e eu tava numa reforma íntima, eu acho que é a palavra, entre uma Patrícia que podia ficar só no consultório ou podia se expor, poderia estar aqui, né? E talvez não fosse nenhuma mudança, né? Fosse uma expansão da Uma mente. expansão, total. Aumentar as capacidades, porque tu não deixou nunca de ser pediatra, né? Que a gente não falou especificamente a tua especialidade, que inclusive a doutora Paty é a pediatra das meninas, né? E é uma especialidade que ela tem um olhar muito integrativo, né? Não olha só para aquela questão. Então, é algo até que quem é atendida pela Paty, até para dando um feedback aí, diz assim, nossa, ela não faz a consulta para a gente, ela faz a consulta com a criança, porque ela vai direto e conduz a criança para que ela tenha Sim. aquela narrativa, ela ser realmente o O protagonista protagonista. da consulta, né? Então, é uma condução muito moderna, porque
as profissões, de um modo geral, né, elas exigem essa capacidade. E até algo que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de iniciar o podcast, o quanto a necessidade das pessoas entenderem como é importante gerenciar, porque tu pode ser um excelente profissional, né? Até assim, se a gente pensar de uma forma geral, não só no médico, muitas vezes o currículo admite, mas a falta de inteligência emocional é o que acaba demitindo as pessoas. Sim. Muitos profissionais podem ser muito bem qualificados como profissionais, muito bem gabaritados, muito bem com vários currículos, mas se ele não tiver habilidade gerencial, ele pode quebrar uma empresa, né? E aí a habilidade do empreender, independente até dentro da medicina, se tu não souber gerenciar o teu consultório. E isso talvez a gente plante essa sementinha ali na consulta, quando eu dou autonomia para ela, né, se expressar. Vem muito de uma observação já do contexto familiar. Eu acho que essa narrativa começa disso. Essa narrativa no sentido de eu permitir conversar direto com a criança. Porque tem mãe que não vai deixar, né? Que vai responder tudo ali e eu tenho mais dificuldade de acessar a criança. Mas o meu objetivo principal talvez seja... talvez não. É o da criança ter autonomia e ter a confiança e ter a liberdade e saber que aquilo vai acontecer muitas vezes ainda na vida dela, né? Então, se ela chega ali e já se... resolve sozinha, já responde, né? Sem nenhuma barreira, porque a criança não tem as barreiras do adulto, né? Ela vai me responder a verdade, com clareza e com tranquilidade. Eu atinjo os meus objetivos e observo o conjunto familiar de uma forma mais limpa. Então, sim, eu muito naturalmente acho que a conversa tem que ser sempre direcionada para eles. É sempre muito fluida. E isso vem de encontro também ao terceiro livro que eu estou escrevendo, que eu falo... sobre as atitudes necessárias para que tenha um filho empreendedor. Ainda está em trâmite ali a questão né, das características, mas autonomia é o capítulo mais importante sobre a questão da autonomia, de dar autonomia para que eles possam... E eu acho que atualmente isso é muito falado, né? As pessoas pesquisam como criar um filho, né? Se desenvolvem da melhor forma. Na minha época não foi assim. Eu sou uma filha única, praticamente de pais e filhos únicos, e eu tive essa criação. E eu acho também, de novo, não. Eu sei que eu só percebi e entendi que muitas das habilidades do empreendedorismo de hoje têm a ver com a minha infância. Tem total a ver com a minha infância. Porque eu fui uma filha única, só que eu morava num prédio, então eu tinha muitas crianças para brincar. E a gente tinha liberdade de criar. A gente jogava bola, corria, como muitas crianças da nossa geração, mas já não tantas da geração atual. E dentro desse brincar, a gente desenvolve a criatividade. Eu vou dar um exemplo que a gente tinha totó, sinuca no prédio, a gente subia naquela sinuca, tomava bronca das famílias porque não podia, mas era o nosso barco. E quando o barco do meu pai estava na garagem, a gente fazia besteira também, descobria o barco, brincava dentro do barco, porque a gente estava criando ali. Então, se a gente brincava de polícia e ladrão e tudo, a brincadeira era um desenvolvimento. Então, hoje, quando a gente olha as crianças, e aí eu vou levar para a minha pediatria, ou fica muito ali na tela, ela não está desenvolvendo isso. Então, eu sei que eu tive uma infância direcionada para isso, porque foi a infância da permissão de brincar, com pais que me levavam para o trabalho do escritório com a minha mãe. O meu pai tinha fábrica de artefato de cimento, e eu lembro de criança ir lá no chão da fábrica, ver quem eram os funcionários dele. Meu pai sempre gostou de carro e de lanche, então a gente saía, tinha uma certa velocidade no movimento dele, porque ele já gostava de carro esportivo. E eu vim dessa casa, dessa família que sentava na hora do jantar e contava como foi o dia, contava o que tinha acontecido, como tinha resolvido os problemas. Porque isso é importante, né? Parece que algumas famílias não levam isso para dentro de casa e não tem por hábito, talvez, ou por ser um trabalho, né, rotineiro ali de burocrático, enfim. No meu caso não era. Já era um pai empreendedor, uma mãe empreendedora. Quando eles fecharam a fábrica, eles seguiram empreendendo. Então, muito naturalmente, eu via negociação. Meu pai nasceu no comércio, então eu acho que era nato. E eu posso dizer que eu não sei vender nada, nunca soube, mas hoje eu percebo como eu tenho uma habilidade que eu não me dava conta. A venda, na verdade, não ocorre quando tu oferece. Ocorre com a conexão que tu faz. Você nem percebe. Não percebe a venda. Eu me dizia, né, várias vezes, eu dizia assim,
Nossa, eu não sei vender. Eu vendi o tempo inteiro. A gente vende o tempo inteiro com as ideias que a gente promove. A gente vende e se conecta com as pessoas. A venda ocorre depois que há a conexão com a pessoa, né? Se tu se conectou com ela, independente do ponto de contato que tu teve com a pessoa. No meu caso contigo foi quando tu falou que tu era dona de um coworking médico, ou seja, uma médica empreendendo. Aquilo lá foi o ponto de conexão, porque né, o empreendedorismo está dentro da minha veia desde cedo, né? Sim. Então é algo que me chama atenção quando eu vejo que alguém está investindo no em montar uma empresa, em acreditar naquilo, né? E a gente pensando nas gerações agora, né? Nessas gerações novas, onde tem tanto acesso a tantas facilidades, parece que me vem assim um desespero às vezes de pensar como é que vai ser o futuro se tudo se resolve por aplicativo ou por falta de tela. Eu, quando eu estava com vontade de comer fruta, eu subia na árvore para pegar a fruta. E que sorte que era quando eu mordia e encontrava metade da larva no caqui. Mas como que vai ser o futuro, né? De que forma que a gente vai ensinar essa nova juventude, esses novos jovens, esse futuro que a gente tá construindo aí, se a gente não explicar essas atitudes, né? E ela não adianta, não vai ser só um livro, né? Não é um livro que vai explicar, mas é o despertar e entender dos pais que desde dentro do consultório até dentro da escola, tudo que a gente consegue perceber, a falta, talvez, de habilidades ou até de orientação para esses pais, de entender que o filho vai aprender, não é com que se fala, mas é com que se vê fazendo. Enquanto a gente via os nossos pais resolver as questões, né? Não os problemas, mas resolver as questões do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, é que a gente vai criando essas habilidades empreendedoras. Por isso que eu falo que empreender não é ter empresa. Empreender é resolver questões. E a gente resolve questão dentro de casa, dentro do condomínio, dentro das questões da escola, sabe? Instigando eles. Às vezes as meninas pegam e dizem assim: ai, mãe, eu tô não tô achando a calça do uniforme. Eu disse: como que tu conseguiria resolver isso? Mas tá frio, eu só tenho saia. Às vezes se colocar uma meia calça, é mesmo. Então, uma vez só, da outra vez, mãe, não tinha calça, eu tô usando meia calça porque tá frio. Então a gente tem que resolver as questões e dar autonomia para eles para poder resolver dessa forma. Mas agora me conta um pouquinho, Paty, que a gente foi indo no empreender e tal. Veio a Paty médica, e aí veio a Paty que decidiu fazer pediatria. Se tiver algo para te colaborar sobre isso, como é que foi essa jornada do empreender? Porque eu digo, por mais que não tivesse uma empresa agregar, né, o coworking, tu tinha que gerenciar, fosse o teu trabalhar e o maternar. Como foi isso? Como que veio o primeiro filho, licença, segundo filho? Conta um pouquinho desse momento. Nessa família empreendedora, quando eu decidi ser médica, a medicina foi uma coisa muito minha, porque não tinha médico na família. Então, eu mudo de casa, o que é um diferencial para um jovem, né? Eu saio de casa, vou fazer faculdade fora, então, muita maturidade vem aí, muito autoconhecimento, né? Eu fui uma criança que as pessoas falavam que ela é tímida, mas quando eu cheguei, que eu precisei, né, me relacionar mais ainda para resolver, né, situações de um dia a dia de uma casa, a gente entende que não. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, eu sei me relacionar, sei conversar. A timidez não... Existia uma inibição, uma timidez, mas não ao ponto de bloquear ou de entrar naquela linha tênue, né, da educação. Por que é importante para mim até colocar isso? Porque eu vejo isso no dia a dia de muitas crianças e eu olho para trás e vejo que a Patrícia também passou por isso e que, né, não doeu, não precisei de terapia, resolvi isso sozinha, percebi isso sozinha, mas que talvez um dos bloqueios que eu tivesse agora na minha vida adulta tinha a ver com esse lado, porque na faculdade eu não apresentava trabalho, era um momento em que eu tentava
só fazer o bastidor ali e deixava para outra pessoa. Então, hoje, quando eu estou aqui falando com você, quando a gente está numa geração, né, que nasceu só com uma televisão e que agora carrega tudo no bolso, né, e a gente, meu Deus, como vai ser, né? Que habilidades eu vou dar agora para a criança que não está subindo no pé da árvore? Entra esse conjunto todo de olhar e falar, meu Deus, eu estou desenvolvendo habilidade. Então, é possível, né? É possível a gente estar sempre se transformando e aprendendo. Então, te falando um pouco da pediatria como você colocou ali, foi desde a faculdade, eu acho que eu não tinha dúvida de que eu queria esse caminho. Foi um caminho na neonatologia, mas eu também entendia que eu não queria viver nessa linha tênue de uma unidade fechada, de uma unidade intensiva, daquela mãe não sair com o seu bebê para casa. Então eu fugi da neonatologia, mas a neonatologia não saiu de mim. No Rio de Janeiro eu era rotina médica de 2 maternidades antes de mudar para cá. Então, quando a Patrícia se forma, eu vou fazer consultório. Eu tive filho fazendo consultório, pediatra de consultório, mas sempre com um anel ali. Até que depois que nasce o segundo filho, fica mais difícil o consultório. Não existia Google nem WhatsApp na época, mas já existia uma demanda de você precisar estar presente para a mãe, né? Não só quando a criança está saudável, mas na hora da emergência, da urgência. E eu não conseguia muito mais conciliar. Eu lembro muito que na época a tomada de decisão de fechar consultório não foi fácil, mas foi necessária para eu poder maternar com mais tranquilidade. Então, ao longo da pediatria, teve essa fase onde a gente tinha optado por abrir uma nova fábrica. Eu empreendi antes, tá? Eu tive uma fábrica de espumas lá em 2009 com o Bernardo com 2 aninhos. Essa eu não sabia. Então, movimento do meu pai, eu casei, o meu marido é médico, mais empreendedor também, então ele tem uma empresa desde que ele acabou a ginecologia, então eu acho que também teve uma condição de me levar para esse lugar da gestão. Então, montamos a fábrica ali, enfim, não deu certo, vendemos depois de um tempo, é difícil empreender fora da área, né? Mas a visão de montar a fábrica era uma visão muito de ganhar dinheiro fora da medicina, que eu acho que alguns médicos ainda trabalham muito isso, como se fosse uma medicina por amor, e a gente precisasse fazer uma outra renda a mais ali, essa renda podendo vir de um outro local. Quando não deu certo, eu volto para a medicina, me mantenho na medicina, no trabalho que eu já tinha de hospital, e os filhos crescendo, e um momento já diferente da maternidade, onde nasce João Gabriel, e o segundo filho é primeiro é tudo novo, né? Mas o segundo é um divisor de águas, porque você já tem aquele serzinho, eles têm 4 anos de diferença. Então, era um Bernardo já numa fase sem fralda, vamos dizer assim, né? Já com uma autonomia, e um novo bebê. E eu, com a consciência, já sem o conflito interno, sem a culpa, de que eu era a melhor mãe porque eu trabalhava. Então, a licença maternidade do Bernardo foi mais estendida, eu precisava daquele meu momento, mas a do João não. Foi mais curta e mais leve, porque eu acho que o segundo filho traz essa maturidade pra gente, né? Traz essa segurança. Acho que segurança é a palavra que se encaixa melhor. Então, dali segui trabalhando. Minha mãe sempre me ajudou, então a rede de apoio sempre foi muito presente. Por um tempo tinha sogra, enfim, até a gente colocar na creche. Foi uma ajuda familiar que eu considero muito. Eu acho que quem pode deve, né, usar. Quem não pode, a gente tem babá, tem outras opções, mas eu podia contar com a família e foi um diferencial para eles também. A presença, né? Certamente. E aí a gente vem nesse dia a dia, né, que trabalha no seu trabalho, todo mundo trabalha cuidando do filho, trabalha cuidando da casa, mas que dá para conciliar, né? É possível conciliar, é possível ser feliz e é possível estar organizado, né? A gente falou disso outro dia, a Simone traz essa organização, que é essa administração, essa gestão do lar, né? E é desafiador, eu digo que o empreender e o maternar, né? Que falo dentro do primeiro livro, né? Que desafia as duas jornadas de transformação é justamente a maternidade e o empreendedorismo, porque faz com que a gente se transforme.
primeiro filho nos traz uma habilidade, dá um pouco mais seguros, né? A gente tá inseguro, nunca vivenciou aquilo, não sabe o parto, não sabe como é que vai ser a amamentação, tudo é novo. Enquanto pediatra, a gente acha que está na frente um pouquinho, mas na prática a gente descobre que os desafios são os mesmos. E aí a gente pensa assim, né, que o desafio da maternidade, a habilidade, muitas vezes, né, que eu sempre comento o seguinte, que nem toda empreendedora é mãe, visualizando isso como dona de uma marca, mas toda mãe é uma empreendedora. Porque a habilidade que a gente tem de administrar não é só administração de fralda, administração de organizar cardápio de filho, organizar horário. A gente tem que ter uma administração interna tão grande de, primeiro, lidar com as mudanças. Gestão das emoções. De emoção, do corpo que muda, né? A nossa rotina muda, o nosso sono muda, a nossa disposição muda, a nossa energia muda. Então, se a gente tem essa capacidade de mudar, né, de administrar tantas mudanças do nosso corpo, imagine se fora a gente não vai ter gestão para isso. E a gestão, até que eu digo, a gestão também, uma dona de casa, né, quem gerencia um lar, eu posso ter alguém que me auxilia, que me ajuda, tal, mas esse gerenciamento, a gente, como mulher, como a capacidade que a gente tem de gerir, né, gerir outros seres humanos, que algo que, não comparando cada um no seu, na sua posição do homem e da mulher, mas a gente tem uma capacidade de gerir um novo ser. Imagine se a gente não tem capacidade de gerenciar outras coisas. Então, o gerenciamento de casa, gerenciamento da maternidade e tudo mais, nos capacita para ser uma empreendedora, né, de resolvedora de questões, muito mais com a mão cheia, né? Com certeza. Dentro dos desafios da maternidade, qual foi o mais desafiador dentro né, de todos os processos, gravidez, gestação, amamentação, desmame, papinha, administrar isso, trabalho e família, sono, o que foi difícil? Porque pode ser mais de um, tá? Porque a gente sempre cabe nas mãos. São dois. Dois mais marcantes. A amamentação foi difícil. Eu achei que seria, né, aquele mar de rosas como todo mundo acha, não foi. Precisei complementar já no primeiro filho. E ali foi muito uma luta da Patrícia pediatra do que fazer, né, com do que era necessário. Então, a amamentação foi bem desafiador. E no segundo filho já foi mais leve, porque eu já sabia o caminho. Então, já estava mais preparada. Foi um marco, sem dúvida, por isso eu acho o quão importante a gente precisa olhar para essa mãe quando esse bebê nasce, né? Não dá, até uma visita não pode chegar na casa e falar, ai, que bebê lindo e tal, e, meu Deus, ignorar a pobre coitada da mulher que tá ali, né, sem dormir, descabelada, não pode, precisa ter um acolhimento para essa mãe, porque ela pode nem verbalizar qual é a dor dela, mas é tão individual, a gente não tem como mensurar, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente se torna uma pediatra melhor depois que a gente é mãe. E em relação à amamentação, foi um grande desafio. Agora, um outro desafio para mim foi ser mãe de 2. Porque quando vieram aqueles conflitos de menino, né? Menino tem uma fase que tudo é luta e tem uma fase que acho que qualquer irmão briga o tempo todo, né? Eles se amam e se odeiam em 5 segundos. Eu não entendia isso, porque eu fui filha única. Então, meu pai brincava comigo, eu tinha aquela relação de brincar ali, mas era um pai, não era um irmão. E os vizinhos eram amigos, a gente estava sempre um na casa do outro e tudo. Né? Tinha os conflitos que a gente tinha que se resolver, mas também não era irmão. Eu fui a caçula da família até os meus 13 anos. Então, não tinha primo próximo também para ter conflito. Então, administrar 2 meninos foi muito desafiador. É uma vivência que tu não tinha, né? Não, e eu não falo, tinha, aprendo até hoje. E eu falo que a gente... o maior presente que eu ganhei dos meus pais foram as minhas irmãs. Eu sou... do meio de 5 filhas, né? E o melhor presente que a gente dá para um filho sempre vai ser o irmão, porque é a relação mais longa. Se tu imaginar pai, mãe, marido, o irmão é o que está mais tempo, dependendo né, da idade que tem entre eles, é a relação mais longa da vida, é o irmão. E é onde a gente vê, quando a gente dá um filho
né, um irmão pro nosso filho, a gente vê nascer um amor verdadeiro. É lindo demais. Ao mesmo tempo que tu não sabe a dose ali do que é o ciúme, porque o mais velho daí nasceu primeiro e daqui, de repente aparece um outro ser que tu tá ali e tu não sabe também, não sei se tu passou por isso, eu passei, onde eu dizia assim, será que vai caber tanto amor como coube na primeira? E daí tu diz assim, mas expande, igual o nosso cérebro, expande. E aí tu pensa assim, quando eu via nascer um amor genuíno, verdadeiro, eu vi nascer. Porque assim, quando tu se apaixona por alguém, né, quando tu gosta de alguma coisa, mas o amor verdadeiro tu consegue enxergar num amor de irmãos. Com certeza, com certeza. Eu não vivenciava isso, né, da Patrícia, mas você olhar no dia a dia mesmo, eles demonstram isso com tanta clareza no dia a dia, né, um cuidado ali, não só do pequenininho, mas mesmo quando vai crescendo, né, o acolhimento que eles têm com eles, né, a justiça, a defesa, eles podem ter os conflitos entre eles, mas de fora ninguém chega, então isso é muito amplo, né? Muito, muito gigante, assim. Eu, lá em casa, o Bernardo, eu digo que ele faz jus ao nome, assim, forte como urso, então ele é aquele grandão. E o João não é o grandão da força física, mas é um domínio verbal, do vocabulário. Então, eles são tão diferentes, né? Então, administrar dois filhos tão diferentes que as pessoas falam, mesmo pai, mesma mãe, é igual... É completamente. O que você faz com um que dá certo não vai dar certo com o outro, né? Eu gosto de características completamente diferentes. Aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, eu acho que todo mundo tem que ler. E você vê muito claramente como os filhos têm linguagens completamente diferentes, né? Reações, né? E aí o que estava dando certo com o mais velho, não dá certo com o caçula. Não, é impressionante isso. Às vezes dá não digo dá um medo, né? Mas a gente fica pensando, como será que vai ser? Tu entregou da mesma forma, mas a receptividade, a sensação você fala que a mesma outro... coisa e um interpreta de um jeito e o outro de outro. É isso, né? Comunicação, né? Comunicação. E por mais que tu fale a mesma coisa, a forma da pessoa receber. E a gente também não sabe como reagir. Às vezes a gente fica pensando, não reaja a um assalto, não reaja dessa forma. A gente não sabe, que depende muito da energia do nosso dia, do humor do dia, para saber como que a gente vai reagir em determinadas situações, né? A gente trabalha muito a questão do autodesenvolvimento, né? E a questão também de desenvolvimento emocional mesmo, né? O que eu busco fazer, porque eu sou muito executora, né? Então a primeira coisa é, se eu tenho alguém carregando alguma coisa, eu levanto para carregar. Eu nem sei se eu podia, mas eu levanto para carregar. Eu não fico pensando. Agora eu me dou o direito de respirar e pensar um pouquinho antes, porque senão eu já ia agindo. E tem pessoas que pensam um pouco mais, pensam, depois agem. Tem outros que agem, depois pensam. Então, entender as características, vão saber o resultado de cada uma dessas ações. Se eu tiver que falar da maternidade, acho que o mais transformador é entender o quanto eles nos ensinam o tempo inteiro. Nos quebram crenças e verdades, né? O tempo todo. Que eram absolutas. Exatamente. Te botam para pensar, tu fala, opa, realmente eu posso fazer diferente. Você vai dar o braço a torcer algumas vezes, outras não. Mas aquela semente entrou ali, você fala, meu Deus, como é que pode uma criança dessa me transformar? E faz muito isso, né? a gente pensar, né? Os pais têm que se abrir e se permitir para aprender com os filhos o tempo inteiro. Isso, agora me conta uma coisa. Em algum momento, Paty, tu pensando no empreender, na medicina... Né? Na tua jornada, alguma vez tu pensou em desistir de alguma coisa? Tipo assim, não, vou mudar, não é muito para mim? Ou em algum momento tu pensou em desistir? Não, mas eu sei que eu sempre pensei em algo paralelo. Algo paralelo que talvez não fosse empreender na medicina, como aconteceu com a fábrica. Então, quando a gente toma a decisão de mudar para Florianópolis e eu preciso sair da neonatologia e voltar para o consultório, e aí eu encontro, né, famílias diferentes, uma nova era ali, eu busco um consultório para mim. Só que eu não tinha demanda para ter um consultório próprio. Então, eu fui procurar um espaço onde eu pudesse atender minhas crianças, né, particular, 1 hora no chão, não ter aquela necessidade do plano de saúde. Eu encontrei o espaço
que a pessoa não era médica, enfim, não era da área, era uma investidora. Resumo dela, resolveu passar o espaço. Eu não tive dúvida. Por quê? Porque, por coincidência, era uma época em que outras ofertas tinham acontecido e como eu já tinha esse bichinho ali, né? O feeling e o Sim, sangue. eu falei, vamos. E aí eu acho que foi a realização, porque eu sempre queria empreender, mas eu não ia pensar em abrir um negócio desse. Quando eu fui lá, que vivi enquanto, né, cliente, e tive a oportunidade, eu falei, meu Deus, é isso, eu posso ajudar tantos médicos, porque eu gostei cada vez mais dos bastidores, eu fui me desenvolvendo, né, me aprimorando, porque não é fácil, né? São planilhas, né? A gente se cerca dos pilares, né? Um bom contador, um bom jurídico, um bom financeiro, um bom marketing, porque não dá para fazer tudo, mas a CEO, né, a gestão, a tomadora de decisões tem que estar pronta para até para entender a base, né? E entender no sentido de questionar, porque às vezes o outro tem uma opinião, mas você está dentro do negócio, você sabe o que é melhor para o seu negócio, né? Então, é um posicionamento mesmo. Então, quando eu juntei esse posicionamento que ficou gostoso, não ficou doído, com a medicina, ali eu entendi que era o caminho, casou. E aí, como é a tua área, né? Tu, dentro da área da saúde, conseguindo empreender dentro da área da medicina, da área da saúde, né? Exatamente. Agora me conta, para a gente fazer aqui não digo um pitch de venda, mas para saber especificamente o que a Patrícia ela está disponível, né? A Patrícia é pediatra, ela atende, eu já fiz a propaganda, né? Ela atende, tem um olhar bastante integrado, né? A Paty me deu vários insights, né? Durante a consulta, além de, claro, acompanhar o crescimento das meninas, nos dá suporte e outras coisas mais, até me ajudar a decidir, né? Numa ocasião específica, eu estava indo viajar para a Europa, tu lembra, né? Eu liguei para a Paty assim, a Marina tá com febre, o que eu faço? Vou desistir da viagem. Voar agora ou não? O que eu faço agora? Vai viajar. Ela só me falou o seguinte, né? 2 coisas que eu vou falar, que contar para a Paty, até para ela saber e a gente deixar registrado. A Paty disse assim, tu acredita em olho gordo? Daí eu disse, se segue, me deu uma mala de remédio e se vai. E daí ficou ali, ó, né, no telefone. A como pessoa é que em trânsito e a outra mandando WhatsApp. Mandei 2 dias depois a Marina pulando em cima da cama em Portugal. Então, ela nos acolhe de uma forma muito interessante. E outra, que eu já falei para a Paty também, que foi no momento específico lá, a adolescente, a gente sabe que o quanto a adolescência ela exige habilidades mais emocionais do que física. Porque ela é uma mudança, a adolescência ela é uma mudança física, do amadurecimento físico, né? Que a gente fala da questão dos setênios. Mas ela é muito mais emocional e exige também da gente. Eu que estou na perimenopausa, exige um emocional muito grande. E a Paty me falou, Simone, ela precisa andar com pessoas iguais a ela. Não vá querer fazer beach tênis com ela para ela andar. Não adianta, ela tem que ser da mesma idade. Daí eu fui indo, fui ligando, fui conectando as pecinhas ali até entender o processo do que era do crescimento. Então, eu acho que isso é um olhar para a família, né? Nem toda família eu vou precisar ter esse direcionamento, mas algumas famílias têm esse olhar. Não é um olhar protetivo, é um olhar de que funcionava assim, né? E sempre deu bom assim na infância, mas chegou uma hora que a gente precisa falar, não, ela precisa, né? Não tem aquela imagem expandir, do círculo, né? Ela precisa ir saindo e entrar num outro círculo, né? E aí a gente pensa, né? Nem todo profissional, até tem um vídeo que uma época eu fiz que dizia assim, que às vezes tu vai num profissional super gabaritado, e a gente diz profissional em todas as áreas, né? Não digo só um médico, mas tem muito isso, porque quando tu entrega a saúde, a confiança para um profissional que tu tá se sentindo bem acolhido, né? Mas se tu não vai com a cara do cidadão, não adianta, não vai dar. Então pode ser o melhor profissional, tu tem que bater o santo, né? Tem que pegar e se conectar ali. Então, às vezes, não vai dar certo. Mas o que eu digo é que tu, como, né, agora falando da parte pediatra,
Hoje a Paty atende todas as etapas, todas as fases da pediatria, desde Desde o pré-natal, desde a gestante. Até enquanto eles me querem. Até enquanto querem a Paty. A gente mostra a foto que a Paty tem uma característica da consulta, que toda a consulta ela faz uma foto, entrega para a criança e tal. Então, às vezes, eu estou olhando o Instagram e eu mostro assim, quem é que é a minha médica. Então, é legal da gente ver essa conexão, porque tem que ser mesmo a conexão também deles. Sim, né? Eles têm que entender que eles têm um médico de confiança e que um dia vai deixar de ser eu, mas que eles vão ter que buscar outro, porque senão vira aquilo, né? O especialista do especialista, a pessoa não tem mais um médico na vida. Sim. Eu tenho que plantar essa semente da infância, né? Antigamente existia o médico da família, acabou o médico da família, e tem o pediatra e tem os especialistas, né? A sensação que tem é essa. Então a gente planta a semente na criança para ela se tornar uma adulta ainda com a necessidade de um médico que a cuide, né? E ela buscar também essa referência. Quando chega no consultório, ela Se sentir sente a vontade. Claro. A Paty tá aqui com o, né? A gente vai deixar depois o arroba dela aqui embaixo, então para você conhecer a Paty, para se você tá buscando. Eu tô no Agregar, então é mais fácil. E agora falar um pouquinho da Agregar, né? A Agregar é um coworking, ele acolhe médicos e profissionais de outras áreas de saúde. Conta um pouquinho sobre Agregar, onde fica, como que funciona mais ou menos, se as pessoas, por exemplo, se tem algum profissional da área de saúde, quais são as áreas, como que a pessoa utiliza o espaço, o que tem disponível. Acho que acredito que é importante tu destacar isso. A minha ideia do Agregar Saúde e Bem-Estar, ele sempre foi amplo, que é o que eu tento falar na consulta, né? A gente tem que olhar para todos os pontos, né? A gente tem que olhar para o estilo de vida, tem que olhar para o que está fazendo, como come, como dorme, né? O que tem naquele emocional ali, o que eu consigo captar. Então, eu acho que o Agregar sempre foi um objetivo para a Patrícia. Quando eu tive a oportunidade de abrir a empresa, e era até uma ideia de fazer um atendimento domiciliar e tudo, acabou indo para o espaço físico, mas não era a ideia inicial. Eu não tive dúvida do nome, e a ideia base da nossa comunidade é essa, que as pessoas estejam ali, não numa clínica, cada um com a sua autonomia de trabalho, mas que elas estejam em conjunto com a possibilidade de troca, de agregar, de soma um para o outro. Então, o que eu trago de base ali do nosso ecossistema é isso. A maioria é médico, mas temos nutricionistas, fisioterapeutas, o espaço já foi usado por fotógrafos que locam para fotografar, né, outras pessoas, já teve tatuador que foi lá e que precisou usar o espaço para fazer uma tatuagem, né, reconstrutora ali. Então, é muito legal como pode ser amplo, né? Então, o terapeuta pode fazer massoterapia, enfim, e o paciente ter ali dentro um acolhimento completo dele, né? A gente está localizado no centro de Florianópolis, na Avenida Trompovski, e quem mora aqui perto vai num profissional e fala, tem tal especialista, posso voltar aqui? Se sente bem, porque dentro da Patrícia que agrega, que sempre, né, gostou de fazer festa e receber pessoas, eu digo que agregar virou uma extensão disso, né? Tem um cappuccino gostoso, tem uma fruta, tem um nuts. Essa semana mesmo eu atendi a criança, mostrei a pirâmide e ela apontou, ela falou, eu comi isso ali fora, que era o amendoim que estava no negócio. E é muito gostoso para mim ver que ela apontou a banana e o amendoim, porque tem na recepção. Então, isso é para trazer justamente um acolhimento para o profissional da saúde e para o paciente dele, chegar ali, se sentir à vontade, querer voltar com ele, porque a casa dele foi bem, né? Ele foi bem recebido. Então, agregar é isso. Hoje, eu diria para você que a gente expande, né, com podcast também. Nosso primeiro episódio já está gravado e com profissionais dali, para poder levar isso para mais pessoas, né? Porque a gente está no físico, você tem empresa, né, há muito tempo. E a gente não é nativo digital, mas já vê o digital aí há um tempo. Quando a gente entende o quanto a gente pode ajudar pessoas, né, com isso aqui, e só por isso eu acho, né, que eu me permiti ir, né, para Instagram, para rede social e agora estar, né, tanto como convidada como fazendo na outra posição,
né, de host ali, eu pensava, meu Deus, quem sou eu? Eu sou só uma médica. Mas eu sou uma médica que eu posso ajudar outras pessoas, né? E que eles venham ser acolhidos, que eles venham fazer o que eles gostam de fazer. Nem todo mundo gosta de bastidor. Médico, então, menos ainda. Então, ele não precisa se preocupar. O ar vai estar funcionando, os documentos, alvarás vão estar resolvidos, a secretária vai estar ali, né? Isso é um bastidor que demanda tempo e que a gente pode resolver. Para quem não quer ter essa dor, só sentar ali e oferecer o seu melhor dentro da sua consulta. E né? fora que a Agregar está localizada na rua mais bonita de Floripa, porque Trompowski realmente é uma região muito bonita, né? E é um espaço bem acolhedor, confortável. Então é um convite aqui para conhecer não só a pediatra, né? A pediatra empreendedora, como a própria Agregar. Então, para quem é da área de saúde, pode entrar em contato, acho que no teu perfil do Instagram, que é o que vai estar aqui, vai estar todos esses canais. Para a gente ir se encerrando esse nosso podcast, nosso bate-papo aqui, eu gostaria que tu deixasse para quem está nos assistindo agora, qual seria o conselho para quem está começando a empreender, ou para o médico que está começando agora, porque assim como eu falei, né, a gente tem as habilidades como profissional, a gente precisa ter, porque por mais que sejam em 4 paredes, é o nosso palco e a gente precisa saber administrar não só o atendimento, a gestão de um consultório como um todo, mas qual seria o conselho que tu daria, né? Qual é o conselho para quem está iniciando, seja um médico, seja uma empreendedora, né? Uma médica, uma empreendedora, porque a gente fala muito para o público feminino, né? Então, o que tu falaria para ela? Ou para aquela que está com bebê pequeno, né? Sente aí, entrega um conselho para quem tu visualiza alguém aí que qual seria o conselho que tu daria? Eu acho que sem frase feita, mas muito com uma base de coragem, porque é necessário coragem no dia a dia, mas não uma coragem no sentido de ousadia, mas no sentido de trazer uma flexibilidade junto, né? De quando as situações aparecerem, a gente parar, olhar e ver que é capaz, né, juntar aquela coragem e ver que é capaz de ser flexível e encontrar uma saída, né, porque os desafios vão sempre acontecer, né, fazem parte da vida, do empreendimento, de qualquer situação. Então, eu acho que quando a gente traz a coragem, né, de persistir ali na meta, no propósito, enfim, mas junto com uma flexibilidade e com o olhar para o lado, assim, quem eu posso agregar, onde eu posso pedir ajuda, como eu vou conduzir. Eu acho que eu diria coragem e flexibilidade. Acho que eu traria 2 palavras nesse momento. Foi o que veio. O que veio. E o que tu diria para a Paty lá no começo? Quando ela começou, seja profissional, seja lá no começo, quando tu se via, porque eu me recordo, né, Simone, me recordo lá no começo que eu saí da faculdade, a gente imaginava que ia sair da faculdade cheia de conhecimento. Nossa, juventude, saí da faculdade, né? Vazia, no sentido de dizer assim, ó, tem muita coisa a aprender, tem muito caminho, porque na faculdade a gente aprende a teoria, né? A prática e a vivência é através do repertório que a gente constrói todo dia. Só que o que estava lá naquele começo, quando tu começa no início da faculdade, que tu acha um tédio, porque é tudo muito teórico, depois é que tu começa, né? Eu que sou da área de comunicação, depois é que veio a fotografia, a sentar na bancada para poder diagramar o jornal e tudo mais, tudo isso, essa parte mais prática, demorou, até lá foi chato. E aí depois, quando tu se forma, que tu acabou falando, tá, e agora eu vou para onde? Né? Então, nesse começo, quando foi nesse começo mesmo, foi complicado e muitas pessoas estão começando agora, né? Mas o que tu pensava lá no teu começo, na Paty? Lá no começo? Simone, qual seria o recadinho? Eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu estou hoje fazendo desse formato. Eu achei que eu ia ficar ali dentro do consultório e empreenderia fora da medicina. Então, eu acho que eu falaria para aquela Patrícia que confia não só na intuição, porque eu acho que a gente como mulher, às vezes deixa esse lado que a gente nem sabe por que está vindo, né? Mas que ele é presente. Então,
confia na intuição. Olha para frente com a mesma coragem que eu falei antes, sabe? Busca que vai dar certo, vai dar certo. Mas uma coisa que nunca me faltou foi disciplina. Então eu acho que isso também tem que fazer parte. E talvez uma coisa que eu tenho usado muito lá atrás e que hoje eu acho que eu já doso muito melhor é a preocupação, né? Às vezes se preocupar com o que nem vai ser um bicho de 7 cabeças, vai ser de uma só e a gente já está preocupado. Então eu acho que eu teria... preocupar com antecedência, né? Talvez a mesma disciplina, mas com menos preocupação. Isso a maturidade entrega, né? Total. Tu falou 2 palavras aí, na verdade é a disciplina, e falou sobre a questão de coragem. Coragem, a própria composição da frase, né? Ora e age, né? Ou agir com coração, né? Core e age. E eu falo sempre que para ter coragem, tu precisa também orar, né? Oração, ela é ora e age. Então, se coragem e oração, tu tem que ter coragem, ora e tenha coragem para te tomar as decisões. Mas nada vai mudar se tu não tiver ação. Inspiração, motivação, a gente tem todo dia, a gente oferta isso, mas se a gente não agir, a gente não sai do lugar. E não é na correria, é no movimento, né? Que essa é uma narrativa que a gente tem trazido muito, a questão de correria. Muitas pessoas estão na correria, não estão tendo tempo para nada, não conseguem construir, né? Ou sair do lugar, porque elas estão correndo no movimento. Mas é um movimento que não estão levando para muita coisa. Então, é a dor maior, mais latente que eu tenho escutado das pessoas que me seguem. Isso, meu Deus, tá corrido. Ai, como tá cheio de, né, muita coisa para fazer, mas que não estão levando. Então, o agir é importante, a coragem é importante, mas a clareza para onde está indo, porque a gente só vai para frente. Clareza, né? Traz leveza. Clareza traz leveza. E ela vem de encontro também com essa questão de coragem e oração, né? Coragem, que é agir com coração, ou ora e age, oração, orar e agir, é a frase dá o passo que o universo dá o chão, porque ele é uma frase de pura ação, que tu tem que dar o passo, né? De coragem. Simone, lembro muito desse teu momento, quando a gente se conheceu ali, dessa frase da Simone. Sempre refleti muito sobre ela. Eu acho ela de um impacto, assim, gigante, né? O livro tá ali, o primeiro livro seu, e o marcador de página dele tá com a frase. Então, acho que é bem reflexiva, né? Acho que a gente pode deixar essa reflexão mesmo, né? Como um guia, assim, né? Complementa muito, não vou nem dizer complementa, é o que eu tô falando, né? Dá o passo que o universo dá o chão. Então vai com a coragem, vai com o coração, com a oração, mas sempre no movimento. Perfeito. É isso. Eu quero te agradecer, mas principalmente pela parceria que a gente tem de troca, assim, de fala, né? E o maternar, né? A Simone entrega essa... Eu vou usar o termo ferramenta. A Simone entrega ferramentas com uma clareza, com uma leveza, que você fala, nossa, vai ser tão fácil preencher essas planilhas aqui depois que eu conversei com ela, porque tudo faz sentido, porque tudo se encaixa, porque tudo se organiza, né? Então, eu te admiro muito, muito nesse contexto. Eu sempre aprendo muito quando eu estou com você, pode ter certeza disso. Obrigada, Paty. Eu te agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade aqui de trazer a tua história aqui para a nossa comunidade, né? Porque a comunidade de mulheres é algo que a gente tem em comum, de buscar isso como propósito, né? Quem me acompanha aqui sabe da história, sabe que 30 anos aí como comunicadora, 20 anos como empreendedora, quase 17 anos como mãe, e a busca da leveza foi tateada no escuro, porque por mais que eu tivesse o suporte de mãe, de marido, tudo, a busca da leveza, a gente busca... É um caminho solo. É um caminho, né? E essa clareza, né? E essa luz que tu enxerga ali, é um objetivo mesmo para trazer
essa clareza para o processo de cada um, que ele é único e exclusivo de cada um. Bom que você compartilha e pega na mão mesmo. Né? Paty, só tenho te agradecer. Obrigada. Vou deixar aqui embaixo o arroba da Paty, vou deixar o da Agregar também. Se você gostou desse episódio, que ele vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, compartilha para mais mães, segue a Paty também. E agradeço muito pelo seu tempo, sua disponibilidade, da Paty também. Muito obrigada. Eu adorei. Por ter aceito o meu convite. Foi um convite com muita honra de te receber aqui nesse espaço. E continua seguindo aqui para um próximo episódio. Deixa a tua indicação aqui de se tem alguma empreendedora que você quer que traga aqui para sentar aqui comigo e a gente bater um papo sempre com muitos insights e muita inspiração. E como eu não posso deixar sempre de reforçar, dá o passo que o universo dá ao chão.